Você já começou a fazer uma tarefa e de repente, quando você percebeu, já estava fazendo outra completamente diferente? Ou já tentou ler uma página inteira de um livro e quando chegou no fim, não lembrava de nada? Já se sentiu incapaz de parar de se mover, mesmo quando precisava ficar quieto? Então, se isso acontece com você com frequência e está atrapalhando a sua vida, muito provavelmente você tem TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Sejam bem-vindos aqui ao canal Psicoalidade, Informações e Reflexões. Meu nome é Fernando Rodrigues Greco, eu sou psicólogo e psicoterapeuta cognitivo-comportamental e hoje eu vou explicar para vocês sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. O que é, quais são as causas, os tratamentos, como que uma pessoa com esse transtorno se comporta. Então, para começar, o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso significa que ele não é frescura, ele não é preguiça, ou falta de educação. É uma condição neurológica real que é reconhecida pelo DSM-5, que é o Manual de Classificação dos Transtornos Mentais, pela Organização Mundial da Saúde, pela Associação Americana de Psiquiatria. E ele se caracteriza por 3 eixos principais, que são a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. E esses sintomas, eles precisam estar presentes de forma persistente, né, em mais de um contexto da vida, contexto pessoal, contexto profissional, contexto acadêmico, em relacionamentos, para que a gente possa considerar esse transtorno. E uma coisa que é importante, a pessoa ser muito inteligente, ter uma inteligência acima da média, isso não livra ela dela ter o TDAH. Muitas vezes essas pessoas têm, só que elas encontram recursos, elas se esforçam muito para que isso passe despercebido e realmente pode acabar passando, tá? De acordo com o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico de Psiquiatria, ele descreve 3 tipos de TDAH, que é o predominantemente desatento, que a pessoa ela necessariamente ela não precisa ser mais agitada, não conseguir ficar parada. Ela geralmente ela é uma pessoa que se distrai com muita facilidade. Ela, como se ela sonhasse acordada, às vezes ela está numa reunião, de repente ela está ouvindo aquilo que as pessoas estão falando, mas ela não está conseguindo assimilar, não está conseguindo compreender aquele conteúdo, porque o corpo dela está presente, mas a cabeça, a mente dela está longe, está distante. Tem o predominantemente hiperativo, impulsivo, né, que nesse caso a agitação ela é mais visível, a pessoa ela tem dificuldade para ficar parada, para se manter fazendo uma mesma coisa durante muito tempo, ela geralmente se mostra mais agitada, e tem o combinado, que são das duas formas. Aquela pessoa que ela tem dificuldade para prestar atenção, que ela se distrai com muita facilidade e ao mesmo tempo que ela não consegue ficar parada, fazer uma única atividade por muito tempo, se concentrar numa única atividade por muito tempo. E o que acontece? Geralmente, esses sintomas, eles aparecem na infância,
né? Porque geralmente as pessoas pensam, quem tem o adulto não tem o TDAH, é só coisa de criança. Não, os sintomas eles começam na infância, né? É um transtorno que acomete as crianças, só que se não é tratado, a pessoa pode se tornar um adulto com TDAH. Ela vai continuar tendo esses sintomas, só que eles vão aparecer de uma outra forma. Então, no caso, por exemplo, a desatenção, como eu já falei, a pessoa ela começa a fazer uma coisa, lavar uma louça, de repente ela ouve uma notificação no celular. Aí ela vai, para de lavar a louça, começa a ver a notificação. Daqui a pouco, quando ela percebe, ela está numa rede social. E quando ela volta em si, a louça está lá, largada, e ela não conseguiu terminar de lavar. Ou, por exemplo, está numa reunião muito importante e a mente viaja, a pessoa se desliga, ela ouve as palavras, mas ela não consegue processar o sentido. E a hiperatividade, que é bem típica das crianças, né, ela fica mais visível em crianças. A criança, por exemplo, não consegue ficar parada numa sala de aula, ou em nenhum ambiente onde ela deveria ficar parada, ela está toda hora se movimentando, correndo, pulando. E no adulto isso acaba aparecendo como uma forma mais, em forma mais de desatenção mesmo. Tá? Pode acontecer sim de ter um adulto que seja um pouco mais agitado, que não consegue ficar parado por muito tempo, né? Mas na fase adulta ela costuma aparecer mais como a desatenção mesmo. E tem um sintoma do TDAH que ninguém fala, que é a desregulação emocional. Ou seja, pessoas com TDAH, elas têm uma tendência a serem mais sensíveis a críticas, elas sentem as coisas com muito mais intensidade, as emoções com muito mais intensidade. Um projeto novo, por exemplo, ele pode gerar uma empolgação enorme no começo, depois essa empolgação some. E da onde que vem o TDAH? Por que acontece? Né? O TDAH ele é associado a diferenças no funcionamento do córtex pré-frontal, que é a região do cérebro responsável pelo planejamento, controle dos impulsos, atenção sustentada, regulação emocional. E também tem uma questão química, né? Os neurotransmissores, dopamina e noradrenalina, eles funcionam de uma forma diferente em pessoas com TDAH. Isso explica por que essas pessoas elas conseguem focar mais em coisas que trazem uma recompensa imediata, como por exemplo, um jogo de videogame, redes sociais, assuntos das quais elas se interessam muito. Aí elas conseguem manter a atenção por muito tempo, se concentrar por um período muito longo, que também é aquilo que a gente chama de hiperfoco. E no caso, as causas do TDAH, a genética ela tem um peso muito grande. Tá? Varia entre 74% e 80% de ser uma questão genética, de ser hereditário. Ou seja, se um dos pais tem um TDAH, a probabilidade dos filhos terem é muito alta. E além da genética também, alguns fatores como exposição fetal a tabaco e álcool, nascimento prematuro, traumatismo craniano, eles também são considerados fatores de risco. E como eu já falei, o TDAH ele não é uma coisa só de criança, tá? Existe um mito de que só criança que tem TDAH e que depois, quando adulto, melhora. Some na adolescência, some na fase adulta. Isso é mentira, tá? As pesquisas mostram que cerca de 67% das crianças que são diagnosticadas com TDAH, se elas não são tratadas, elas continuam apresentando sintomas na vida adulta. Só que o que muda é como esses sintomas eles aparecem, né? É o comportamento na fase adulta.
E é uma doença que tem tratamento, é um transtorno que tem tratamento? Sim, existe o tratamento com psicoterapia, que é, no caso, a mais indicada é a terapia cognitivo-comportamental, existe o tratamento medicamentoso, tá? A pessoa ela vai passar por uma avaliação com psiquiatra, com neuropsicólogo, ou com neurologista, e no caso o neurologista ou psiquiatra, eles podem entrar com a medicação, que vai ajudar muito no controle dos sintomas. E a psicoterapia vai ajudar muito na mudança dos pensamentos, dos comportamentos, na adaptabilidade à questão do transtorno, numa melhor convivência com a família, uma melhora dos relacionamentos pessoais. Então, se você se identifica, se você acabou de se identificar com esses sintomas que eu falei, com esse vídeo, isso aqui não significa, não é um diagnóstico, tá? São informações para que você procure, caso você se identifique, para que você procure um médico e faça uma avaliação, ou um psicólogo e faça uma avaliação. Então, se você se identificou ou você conhece alguém que apresenta esses sintomas, procura uma ajuda o mais rápido possível, para que isso cause menos transtornos no futuro. Então, se esse conteúdo faz sentido para você, se você gostou, se ficou claro, compartilha, curta. Espero que vocês tenham gostado, né? E até o próximo vídeo.